Olá, bem-vindo a mais um vídeo, do Aprender Sempre para o novo ano do ensino fundamental. Então, nessa aula, nós vamos sair um pouco, das figuras geométricas e vamos para os números racionais e suas diferentes representações. Então, os nossos objetivos aqui são reconhecer as diferentes representações de um número racional, identificar a fração como representação que pode estar associada a diferentes significados, identificar frações equivalentes, reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de ordens como décimos, centésimos e milésimos. Comparar e ordenar as frações associadas a ideias de parte de inteiro e de resultados de divisão, e associar uma fração imprópria à sua respectiva representação em forma de um número misto. Reconhecer e estabelecer relações com os números racionais positivos expressos nas formas fracionárias e decimais. Tá? Parece bastante coisa, mas são exercícios bem simples, tá? Que vocês vão ver aqui. Então, vamos para o primeiro exercício, tá? Do caderno Aprender Sempre. A figura a seguir foi colorida por Gabriel. Represente a parte colorida por Gabriel nas formas fracionária e decimal, tá? Então, essa figura, esse círculo que nós temos aqui, a gente consegue perceber que está sendo dividido em três partes, tá? 1, 2, 3. Essas três partes eu posso indicar de uma forma fracionária e de uma forma decimal. Então, a forma fracionária, a fração, tá? Ela é composta de uma barrinha aqui, tá? Na parte de baixo, eu coloco o todo. Como assim o todo? Então, ao olhar essa figura aqui, ela tem três partes, tá? Então, o todo são três partes, tá? E no caso, na parte de cima, eu só coloco a parte colorida, tá? Eu só coloco a parte colorida, tá? Eu só coloco a parte que eu peguei, a parte que o Gabriel decidiu aqui utilizar, então, colorida, tá bom? Então, qual é a parte total dessa figura, né? Ela foi dividida em três partes, tá? Então, eu coloco no denominador, a parte de baixo. E a parte colorida, duas. Tá? Então, essa é a representação fracionária. A representação decimal, ela vem do quê? Ela vem da divisão, né? Então, fração, divisão, tudo rima com ão no final, tá bom? Então, ó, 2 será dividido por 3, tá? Então, aqui a gente vai começar a ver já os nossos primeiros objetivos, tá? O 2, lembra lá, está na casinha da unidade. O 3 também está na casinha da unidade, são unidades inteiras, tá? O 2 é um número menor que o 3, então eu não consigo dividir 2 por 3 e ainda ter uma unidade, e ainda ter alguma coisa inteira, tá? Então, eu coloco esse zero, né? Acho que vocês já viram isso. O que é esse zero? Ele sai da casinha da unidade e vai para a casinha do decimal. Se eu não me engano, né? A casinha do decimal é depois da vírgula. Por isso que este zero, tá? Ele vem aqui nessa divisão. Para dizer para mim que, olha, não dá, não tem um número inteiro nessa divisão, não tem uma unidade nessa divisão. Mas quem sabe, no decimal tem. Então, eu faço a divisão por 20 dividido por 3. Então, lá na tabuadinha do 3, isso dá 6. 6 vezes 3, 18. 18 para 20 sobra 2. Tá? Posso continuar essa divisão? Posso. Então, quer dizer que eu vou colocar um outro zero aqui, que está na casinha do centésimo, tá? Então, na casinha do centésimo, vai de novo aqui, ó. 6 vezes 3 igual a 18, sobra 2. Peraí, tá acontecendo isso muitas vezes, né? Já aconteceu isso duas vezes, então isso aqui vai se repetir. O que isso significa? 3 pontinhos, tá? Quer dizer que essa divisão de 2 por 3 não tem uma parte inteira, não tem uma unidade, mas tem números e casas após a vírgula. E essa divisão está continuando, ou seja, ela não chegou num resto zero, tá? Então, a forma decimal desta fração 2/3 é 0,666
3 pontinhos. Esses 3 pontinhos indicam que o 6 irá se repetir, o 6 irá continuar, tá bom? Não tem como chegar aqui a um zero. Mas ele vai continuar até quando? Até quando couber no caderno, tá? Mas a gente para aqui com os 3 pontinhos, tudo bem? Para o próximo exercício. Então, no exercício 2, tá? Novamente é pedido que você faça tanto a representação fracionária e a representação decimal, tá? Mas em duas partes. Então, dos 40 filmes assistidos por Natália, 12 são de ação, 8 de suspense, 14 de comédia e os demais de terror. Então, vou deixar duas perguntas, tá? Para que você faça o exercício e também um tempo para que você conclua os dois exercícios, que é: escreva a representação fracionária, que representa os filmes de ação e comédia assistidos por Natália, e depois escreva a representação fracionária dos filmes de suspense e de terror assistidos por Natália. Muito bem, então olha só, primeiro a gente tem que saber quantos filmes, né, de cada tipo a gente tem. A gente tem 12 de ação, 8 de suspense, então nós temos 20, tá? Mais 14 de comédia, 34. E os demais de terror. Ele não colocou a quantidade, mas eu sei que no total são 40, tá? Então, se eu tenho 34 filmes para 40, os de terror são 6 filmes, tá? Então, agora eu tenho ação e comédia, eu tenho 12 mais 14, né? 12 mais 14 é igual a 26. Então, a representação fracionária é, novamente, a parte de baixo, o todo, 40, e a parte de cima, só os filmes que representam ação e comédia, tá? Aqui também eu posso fazer uma simplificação de fração, tá? Como que é a forma simplificada de uma fração? Tá? É a mesma coisa que fração equivalente, tá? Como eu faço isso? Ao olhar esses dois números aqui, tanto o 26 quanto o 40, eu percebo que são números pares. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é dividir os dois valores por 2. 26 dividido por 2 dá 13. E 40 dividido por 2 dá 20. Então, houve uma simplificação de fração. Posso simplificar mais vezes? Não. 13 sobre 20 avos é o máximo que eu posso simplificar. Por quê? Não existe um valor que eu consiga fazer isso com o 13 e com o 20 ao mesmo tempo. Eu fiz aqui a divisão por 2, né? Fiz. Mas coube para o 26 e para o 40.
Se eu encontrar um número para o 13, provavelmente não vai dar certo com o 20, tá? Até porque o 13 também é número primo. Vou deixar um pouquinho mais para frente essa explicação, né? Mas reveja os conceitos de número primo, número que só pode ser dividido por ele mesmo, tá? E por 1, só tem 2 divisores. Então, aqui acaba a nossa simplificação, tá? E escreva a representação fracionária dos filmes de suspense e dos filmes de terror. Então, eu tenho 8 filmes de suspense, mais 6 filmes de terror. No total, 14. Então, 14 dividido por 40, ou 14/40. Posso, novamente, simplificar esta fração, tá? Ser fração equivalente? Pode. Então, aqui, novamente, eu tenho dois números pares, vou dividir por 2, 14 dividido por 2, 7, 40 dividido por 2, 20, tá? Então, a simplificação da fração é eu encontrar um valor que vai dividir tanto o numerador quanto o denominador, certo? Os dois ao mesmo tempo. E é a mesma coisa que fração equivalente. Por quê? Continua o mesmo valor. Após eu fazer essa divisão por 2, tanto no número 1 como aqui no número 2, os valores continuam sendo iguais, tá? Eu simplifiquei o número, tá? Mas a quantidade representada continua sendo a mesma, tá bom? Então, vamos para o próximo. Como eu falei, esse exercício tinha duas partes, tá? Então, esse terceiro exercício é localizar na reta numérica a seguir as representações na forma fracionária decimal de cada um dos gêneros de filmes assistido por Natália. Então, agora eu quero que você indique qual é, aonde está, né, a forma fracionária. Então, de cada filme. São 12 filmes de ação do total de 40. São 8 filmes de suspense do total de 40. 14 no total de comédia, né? 14 de comédia no total de 40. E, novamente, meus 6 ali de terror, tá? Para o final. Então, novamente, um tempo para que você possa concluir o exercício. Muito bem, então vamos continuar, tá? Nós temos aqui 12 filmes, né, de ação de 40 no total, tá? Então, você vai fazer a primeira fração, ó, 12 de 40, foi isso que ele pediu, né, forma fracionária. 12 de 40, né, 12/40, pode ser simplificado? Pode. Então, ao perceber aqui, 12 e 40, eu posso dividir por um número maior que 2, tá? 12 dividido por 4 dá 3.
40 dividido por 4 dá 10. Então, eu tenho aqui 0,3, ó. Se a fração já fala para mim 3 décimos, eu já sei que o meu 3 está na casinha do decimal, tá? Então, aqui você vai ter os seus filmes de ação, tá? Para os seus filmes de suspense, ó, 8 de 40, tá? Então, novamente aqui, 8 dividido por 8 dá 1. 40 dividido por 8 vai dar 5. 1/5, né? 1/5, a gente já sabe que é 0,2. São valores assim mais corriqueiros, tá? Que a gente já vê em outros exercícios, daí fica meio que na memória, tá? Vamos para comédia. Comédia são 14 filmes de comédia de 40. Então, eu sempre simplifico para quando no final precisar fazer a continha de decimal, ficar mais fácil, tá? Quanto menor meu número para fazer a divisão, melhor, tá? Então, 14 dividido por 2 dá 7, 40 dividido por 7 dá 20, tá? Parece conta difícil de fazer, mas não é, ó. Monta lá a continha com a chave. Eu tenho uma unidade dividindo por uma dezena. Vou ter um valor inteiro nessa divisão? Não. Então, na unidade é 0. Então, eu adiciono esse 0, novamente aqui para representar a casinha do decimal. E eu tenho 3, né? 3 vezes 20, 60. Vai sobrar 10. Então, a casinha do decimal não dá para dividir por 20, tá? Eu tenho 10. Então, quando eu adiciono esse 0 aqui, eu estou indo para a casinha do centésimo, tá? Então, 100 dividido por 20 vai dar 5. Então, eu tenho 0,35 aqui na minha divisão, tá? Deixa eu só separar aqui. Então, 0,35 são os meus filmes de comédia, tudo bem? E também, agora os demais de terror. Demais, a gente já sabe que são 6, não é isso? 6 de 40. Então, novamente, vou dividir por 2, eu vou ter 3. 6 dividido por 2, 3. 40 dividido por 2, 20, né? 3 vinteavos. Dá para fazer a divisão? Tá, ó lá. 3, vou dividir por 20. Mesma coisa. Uma unidade dividido por uma dezena? Não dá. Então, 0 aqui na casinha da unidade e vamos para a casinha do decimal, tá? Então, uma vez vezes 20 dá 20. 30 menos 20, 10, tá? Então, ó, novamente, vou usar a casinha agora do centésimo. 5 vezes 20, 100. Então, zerou aqui, terminou a minha divisão, tá? Deixa eu só separar o que é divisão e o que é o exercício. 0,15 está aqui, é a quantidade dos meus filmes de terror, tá? Então, esses valores no formato decimal e fracionário, eles medem a mesma coisa, né? Eles têm a mesma quantidade. Então, quando você se deparar com 6 quarenta-avos ou 3 vinteavos, é a mesma coisa que 0,15, tá? 14 quarenta-avos, 7 vinteavos é a mesma coisa que 0,35 ou 35 décimos e assim por diante, tá? Como é importante a posição, né, das casas decimais e as suas nomenclaturas. Um exercício bem tranquilo, né? Coloque em ordem crescente os números decimais a seguir, tá? Então, presta atenção aqui, tá? Justamente nas casinhas decimais. Elas que vão determinar quem é maior e quem é menor. Então, crescente, você vai colocar do menor número para o maior número, tá bom? Eu, novamente, deixar um tempo para que você possa resolver este exercício.
vamos fazer a correção aqui, colocando em ordem crescente. Tá? Já fiz uma tabelinha aqui, onde tem, né, a casinha da unidade, do décimo, do centésimo e do milésimo, tá? Pra gente ficar um pouquinho mais fácil. Eu tenho que achar o menor valor. O menor valor, a partir do momento que tem a vírgula aqui, e vou andar para a direita, tá? O menor valor que eu tenho aqui é o milésimo, tá? Eu tenho um 5 e um 8. Então, o 5, se eu olhar as casinhas anteriores ao 5, é tudo zero. Então, esse é o meu primeiro valor aqui, é o menor valor que eu tenho. Por quê? Esse 0,078, ele tem aqui um 7 na casinha do centésimo, tá? Então, 7 é maior do que 0. Então, aqui na casinha do centésimo, determina para mim que 0,005, tá? É menor que 0,078, tá? Então, como que eu falo esse valor aqui, tá? Eu vou falar 5 milésimos, tá? Não tem nada no décimo, nada no centésimo, ele é 5 milésimos, tá? Agora eu vou descobrir quem é maior ainda. Então, eu tenho um número aqui, que tem o 0,078, e eu tenho 0,06, tá? Então, são dois valores aqui que eu vou olhar na casinha do centésimo. Ah, mas tem o 5, porém o 5 tem a casinha do décimo preenchida, tá? Com o valor 3, o que faz com que esse valor seja maior ainda. Então, eu vou ficar aqui entre o 6 e o 7. Quem é menor? É o 6, né? Então, aqui meu segundo valor é 0,06. Ou também, posso falar, né? 6 centésimos, tá? Agora, sim, vem o 0,078 ou 78, né? 0,078. Então, aqui é bem legal essa parte, porque eu tenho 6 centésimos, tá aqui, e esse 0,078, o 8 acaba na casinha do milésimo. Eu posso falar 78 milésimos, sim, por quê? O 8 está na casinha do milésimo, só que ele passou das unidades do milésimo e foi 7 para o centésimo, tá? Então, determina que não coube tudo no milésimo. Por isso que eu utilizei a casinha do centésimo antes. Então, ao falar 78 milésimos, eu percebo que eu já precisei utilizar a casinha do centésimo, tá? E, novamente, eu tenho aqui o valor 0,6 e 0,3, tá? Na casinha do décimo, 3 é menor que 6, então 3 vem antes, né, do 6. Então, eu tenho aqui, ó, 0,35 ou 0,35 ou 35 centésimos. Por quê? Novamente, o centésimo coube 5, mas por quê? 3 teve que passar para o décimo, tá? E o maior valor que eu tenho aqui desses números é o 0,6, que é 6 décimos. Ah, mas eu estou falando centésimo, e depois eu falo décimo, depois eu... Como que pode um número eu falar centésimo e outro falar milésimo, e o milésimo ser maior que o centésimo? Porque vai depender da posição, tá? Vai depender da posição desses números, tudo bem? Tá? Então, tome muito cuidado nessas colocações, tá? Para a gente não se confundir. Tenha sempre entendimento que nós trabalhamos com um sistema decimal posicional. A posição dos algarismos que determina quem é maior e quem é menor, tá? Como a gente só está lidando com os valores após a vírgula, né, do lado direito, a gente sempre tem que ver quem é maior e quem é menor, tá? Nessas posições, tudo bem? Só que para vocês terem uma noção, olha, na hora que eu faço 6 centésimos, é a mesma coisa que 6 dividido por 100. E 78 milésimos é a mesma coisa que 78 dividido por 1000, tá? Tudo bem aqui ser dividido por menos? Sim, tudo bem, mas o 6 é um número menor que 78, né? Então, a gente já percebe por aqui que vai ter uma divisão que vai ser um valor menor que 0,78 milésimos. Eu posso falar milésimo, posso falar centésimo, pode um vir para frente e outro para trás, mas
que vai determinar é sempre a posição dos algarismos, tá? Nessas casinhas decimais. Tudo bem? E é isso, vamos para o próximo. Agora, nós vamos trabalhar aí um pouquinho os números mistos, tá? O que é o número misto? Ele tem uma representação de parte inteira e uma representação fracionária, tá? Parece um bicho de sete cabeças, mas não é, tá? Vamos lá. O número misto é a representação de um número racional usando a soma da sua parte inteira com a sua parte fracionária, conforme representado no esquema a seguir. Então, olha só, eu tenho 4 inteiros e 1/3. Então, aqui, neste momento, entre o 4 e 1/3, não tem nenhum sinal, nenhuma operação, tá? Não é vezes, não é divisão, não é nada. Está representando um número inteiro, uma parte inteira, que são 4, e uma parte fracionária, 1/3. Então, lembre-se, né? As frações maiores que a unidade precisam de mais de uma figura para representá-las, sendo necessário uma unidade somada à parte da outra. As frações maiores que o inteiro são chamadas de impróprias. Veja como podemos representar um número misto em fração imprópria. Então, olha só que tudo isso aí que ele está falando está representado aqui. Nós temos aqui o seguinte, ó, 4, 1/3, número misto. Lembra que eu falei que não tinha nenhuma operação, tá? Aí, o 4 são 4 partes inteiras, tá? Aí ele falou, mais uma partezinha. Agora sim ele colocou o sinalzinho de mais, tá bom? Então, o que é isso quer dizer? Lembra lá, a parte de baixo da fração é o todo. Então, o meu todo foi dividido em 3 partes, tá? Então, vamos imaginar que você tem uma barrinha de chocolate aqui e ela foi dividida em 3 partes, certo? Se eu quero pegar essa barrinha de chocolate inteira, uma barrinha inteira é 3... tá? De 3. Então, aqui eu tenho uma barrinha de chocolate, dividi em 3 pedaços, mas eu peguei ela inteira, tá? Então, se eu tenho 4 inteiros, eu tenho 4 barrinhas, olha. 4 barrinhas de chocolate aqui, ó, inteiras. 3 de 3, tá? Mais essa partezinha que é 1/3, tá? Então, o que significa? Que a minha quinta barrinha eu dividi em 3 partes e peguei apenas uma delas, tá? Então, soma de fração, né? Mantém o denominador, mantém o 3 embaixo, mantém o todo que foi dividido, tá? Todas as minhas barrinhas de chocolate foi dividido por 3, então o meu total é 3, tá? Só que eu peguei mais de uma barra, eu peguei mais de um inteiro, peguei 4 inteiros e mais uma parte. Tá? Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12. Mais 1, 13. Tá? Então, isto aqui que ele fala de fração imprópria. Por quê? O denominador, a parte de cima, ela é maior do que a minha divisão. Eu peguei todas as barrinhas e dividi por 3. O valor 13, ele é bem maior, então quer dizer que eu peguei mais valores inteiros nessa divisão. Tá? Então, aqui eu tenho a minha fração imprópria, 13 sobre 3, e o seu valor misto. 4 inteiros e 1/3, tá? Então, vai com calma e presta bem atenção no denominador da fração, para eu saber quantas partes iguais foram divididas minhas coisas, tá? E não tem problema o valor em cima da fração ser maior do que o valor do denominador, tá bom? Então, a gente já pode ir tirando aí algumas coisas, tá bom? Então, aqui foi dado 2 exercícios, tá? Transforme os seguintes números mistos em frações impróprias e também faça o processo inverso, transformando a fração imprópria em número misto. Tá? Então, aqui, para o próximo slide, eu vou deixar um tempo para que seja feito o exercício, junto com aquele exemplo que a gente acabou de ver. Tudo bem?
Tudo bem, então vamos lá para a correção, tá? Então, aqui na letra A, nós temos o quê? Né? Nós temos 3 inteiros e 2 oitavos. Então, esse 3 inteiros, tá? Vem de 3 partes inteiras, o quê? De 8. Então, é a mesma coisa que 8 sobre 8, mais 8 sobre 8, mais 8 sobre 8, ó. 3 inteiros, mais 2 vezes 8, certo? Então, 8 mais 8 mais 8, 24, mais 2, 26. Sobre quem? Sobre 8, tá? Então, eu tenho tanto meu formato misto como minha fração imprópria, tá? Então, parece coisa complicada, mas não, a gente só está somando. Lembrando, né, que o denominador se mantém 8, porque foi a maneira que foi dividido em partes iguais, tá? E aqui na letra B, então, nós temos dois inteiros do quê? De 5, tá? Então, 5 sobre 5, mais 5 sobre 5. 2 inteiros, mais 3 quintos, certo? Então, novamente aqui, mantenho 5 no denominador, 5 mais 5, 10, mais 3, 13. Então, a minha fração imprópria, 13 sobre 5, tá? Então, novamente, tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente percebe assim que a gente tem um número representado, a parte inteira, que é um número um pouquinho maior, tá? E essa fraçãozinha aí no meio, tá? Então, a gente tá lidando aí com um número misto, que tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Diferente de quando nós temos um número natural, né? Multiplicado por um número fracionário, né? Uma razão aí, certo? Tá? Então, é isso. Essa foi mais uma aula do Aprender Sempre, né? Para os alunos do nono ano A da Escola João Clímaco, embaixo segue mais um formulário para que você possa responder as questões referente aos objetivos de hoje, né? Nos números racionais. E até o próximo vídeo.